certo? O foco não é no cliente, é o foco do cliente. E a gente precisa desconstruir a ideia de que eu me formei em engenharia, eu não sou um vendedor. Eu sou de exatas, eu não sou de humanas e o vendedor é de humanas. A gente lida com pessoas. E venda, gente, é negociação. Isso a gente precisa ter na cabeça o tempo todo. Como que quem tá fazendo o projeto ali, o projetista, ele pode olhar pra essa questão do relacionamento? O relacionamento é baseado no pilar da confiança. Fala galera, tudo bem? Estamos em mais um Prevcast, o primeiro podcast de prevenção contra incêndio do Brasil. Eu sou Renata Dalmolin, a host do Prevcast, engenheira civil, especialista na área de incêndio, e estou aqui com uma figurinha que faz anos que eu quero ver no Prevcast, essa mulher, gente, que muitos de vocês já conhecem, seja de feira, seja da Preview Weekend, seja do Instagram, eu tenho certeza que você já viu essa figurinha por aí. Estou aqui com Neila Borges. Seja bem-vinda, Neila. Oi, Rê, obrigada. Alô, galera do Prevcast. Desculpa, eu não sei que câmera que eu tenho que olhar. Aqui. Aquela ali mesmo, É. né? Tá. Não corta essa parte, gente. Essa parte vão deixar preta assim, pra ser engraçado. Que é isso? Neila, seja muito bem-vinda ao Prevcast, muito bom ter você aqui. Faz muito tempo. Tem um episódio que eu gravei com o Vitor, que ele foi lá no escritório em Cascavel. E falou, o cara Neila. E, gente, Neila veio aqui hoje para falarmos um pouco sobre extintores, logicamente, que é o core business da Mocelin, mas também para falarmos sobre a parte de vendas. Nós sabemos que o público do Prevcast é empreendedores, autônomos, engenheiros que atuam na área de projeto e que precisa colocar na cabeça que é um empresário. O empresário precisa vender, porque uma empresa sobrevive do que, Neila? De vendas e receita, galera. Isso. Então, o episódio de hoje é falando sobre, logicamente, alguns pontos de extintores, mas também trazendo alguns insights da parte de vendas. Neila vai contar um pouco para nós como ela utiliza, né? Quais são as técnicas de vendas que ela utiliza no dia a dia e como que nós, como projetistas, instaladores, podemos aplicar também no nosso dia a dia. Neila, seja muito bem-vinda. Muito obrigada de novo por estar aqui. Eu tenho aqui uma forma de te apresentar, mas eu gostaria que você se apresentasse para nós. Quem é Neila? Primeiro, eu quero agradecer de estar aqui em nome da Mocelin, em meu nome também. Sabe quanto eu admiro você como mulher profissional, o movimento que você gerou na prevenção. E muito obrigada mesmo por estar aqui. Eu sou a Neila, eu já tô com 12 anos aí no incêndio. Sou uma otimista incorrigível. Trabalho com vendas desde os meus 16 anos, eterna aprendiz, e dentro da Mocelin eu atuo como gestora comercial, cuido da galerinha e tento arriscar uma liderança aí. Tento arriscar, extremamente líder, acolhedora, porque eu acompanho várias coisas. Ô Neila, dentro da Mocelin hoje você trabalha na área de gestão do time de vendas, né? Então a gente consegue abrir aqui um leque para três bate-papos, um leque falando realmente sobre uma liderança, sobre governança, um leque sobre vendas e a importância disso, as técnicas, como fazer, como motivar o time, e aí sobre um produto técnico, né? Porque a gente tá falando de um produto que ele é completamente técnico, então seus vendedores, eles não podem só saber de vendas, eles têm que saber de técnica. E mais do que isso, a gente estava comentando agora, né, sobre como nos últimos anos a prevenção contra incêndio, ela deu um boom incrível, muito bom. No entanto, alguns outros fabricantes, fornecedores, etc., também viram esse boom e começaram a fabricar determinados equipamentos sem tanto cuidado, certificações e etc. Então, como leva isso para o mercado? Como que fala isso para o mercado sem falar, meu colega é ruim? Então, a gente tem 3 frentes. Você quer começar por qual? Liderança, vendas ou técnicas dos partes de extintores? Eu acho que a gente pode passear por aqui. A gente, quando fala de vendas, é estritamente relacionamento. A gente compra por uma necessidade, né? A gente compra por resolver um problema. Todo mundo quer resolver um problema, ninguém quer comprar nada. Só que o que leva a gente a comprar é a necessidade e a decisão numa razão emocional também. Então, como que a gente trabalha com equipamento de segurança? É obrigatório. E como que a gente traz o cliente, essa proximidade, para ele colocar esse emocional dentro da nossa empresa também e a gente conseguir se conectar.
Então, é um grande desafio. Eu preciso colocar a técnica, a segurança, a preocupação do cliente de que produto que ele está adquirindo, junto com o relacionamento e as razões emocionais que levam a gente a fazer uma compra. Eu vejo muito que na área de incêndio, se a gente fizer diversos cursos, eu sei que você também participou do Vente, né, com o Caio, venda ela ou você compra porque você deseja muito ou pela dor. E eu sempre falo, o nosso caso, esquece, não existe o desejo. Ninguém acorda e fala, ai, queria tanto um extintor hoje. Acho que nem o extintor revelação. A pessoa fala, vou comprar então o extintor revelação porque vai ser legal. Então não é algo, eu acredito que já nem adianta, a gente já pode eliminar, tipo, não vai ser pelo desejo, amigo, vamos focar na dor, vai ser na dor. Agora, como levar essa dor sem também ser dramático, talvez, sabe? Sem ficar levantando bandeiras, sem ficar tendo comportamentos que podem ser entendidos de diversas formas, sabe? Pelo mercado. Como fazer isso? Como você utiliza para vender? O que você faz? O equipamento de segurança, ele é obrigatório. O cara, ele vai ter que colocar, vai ter que comprar. Só que, acima disso, existe uma responsabilidade. E não tem como não ser muito direto nessa parte, Rê, porque é lidar com vidas. Então, embora todo mundo esteja atrás de reduzir custo, porque isso é necessário, todas as empresas estão trabalhando em cima disso, mas existe a responsabilidade sobre vidas. Então, não tem como fugir dessa dramaturgia, não. E não é dramático, é um assunto sério. Exatamente. E deve ser levado a sério. Muitas pessoas podem entender como dramático, mas não é não. Existem empresas muito sérias no Brasil hoje, que fazem um excelente trabalho, do equipamento que eu vendo e outros equipamentos também. E existem empresas não tão sérias assim. E também existe cliente para tudo, Rê. Vai existir o cliente para essas empresas e vai existir o cliente para as empresas que estão fazendo um trabalho sério. E eu digo muito assim, a gente não pode ter medo de demitir o cliente. Então, cada mercado vai atender aquilo que deseja. E o mercado não vai mudar. Isso é uma utopia, eu diria assim. Vai ter cliente que não está preocupado com nada de segurança. E vai ter o cliente que precisa reduzir o custo, mas sabendo que ele compra um equipamento sério de uma empresa séria, de uma empresa de anos de mercado. O que a gente precisa fazer é escolher o cliente que a gente quer atender, posicionar a marca e atender ele com excelência. Aqui eu anotei aqui três itens que você falou. Primeiro, vendas é relacionamento. Aí você trouxe muito bom a questão do demitir o cliente, escolher o cliente. Esses dias eu atendi uma aluna que ela tava em pânico porque tinha acabado de demitir o primeiro cliente. Tava desesperada, meu Deus. Eu falei, gente, mas é isso. Infelizmente, se você não escolhe quem você vai atender, você entra nesse limbo que você atende quem não tá nem valorizando o que você tá fazendo. Então, se a gente for olhar para esses 3 pontos, que é o relacionamento, escolher o cliente, posicionar onde você quer estar, o posicionamento, quando a gente traz para o relacionamento, o que exatamente? Vamos pensar em projetista. Agora, você com toda a sua expertise, logicamente, imagino que no seu caso, a venda de equipamentos de segurança, ela seja talvez até mais concorrida e burocrática do que um projeto, né? Porque, teoricamente, o projetista, ele tá vendo responsabilidade no que ele tá fazendo. Quem tá distribuindo extintor, talvez nem tanto. Então, como que quem tá fazendo o projeto ali, o projetista, ele pode olhar para essa questão do relacionamento? Relacionamento é baseado no pilar da confiança, Rê. Relacionamento, ele tá no pilar da confiança. Então, tudo que você vai construir com o seu cliente a partir do primeiro atendimento tem que ser baseado no que você vai entregar, na autoridade que você vai passar para construir essa jornada com ele. Então, pode até ser que ele, no final de tudo, não decida fechar com você e ele volte. Isso acontece muito. Só que se desde o primeiro atendimento você tiver a certeza que está munindo ele de toda a informação que ele precisa para fechar um projeto tão importante, que ele está lidando com segurança, que ele tem responsabilidade sobre isso, tanto quanto o projetista também, você está fazendo sua parte, que é o que você controla. A decisão do cliente final, quando a gente fala de vendas, é muito engraçado isso, né? Mas se eu não cheguei na parte da venda, eu não fiz o meu trabalho. Não é bem assim, a gente desmistifica um pouco isso. Porque quando você constrói esse relacionamento, você apresenta todas as possibilidades e, de repente, ele não fechou com você por uma questão de preço, uma questão de inviabilidade, e aquilo não deu certo, é para você que ele vai voltar.
porque você fez com excelência desde o início. O que é excelência desde o início? Nós estamos aqui para servir. Eu costumo falar para o time que a gente precisa ter uma mentalidade de resolução de problema sempre. Se o cara confiar que você vai resolver para ele, independente da dificuldade, ele vai construir esse relacionamento que a gente está conversando contigo. Então, é a excelência no quê? O que de melhor eu posso apresentar nessa proposta? Vamos trazer um pouquinho aqui para o meu mercado de indústria, tá? A gente vende produto. O serviço, eu acabo achando que fica muito mais fácil você apresentar a excelência no atendimento do que o produto, Sim. né? Porque o produto é isso, né? Tá aí, o mercado tá aí, são produtos iguais. Tem muitas indústrias sérias no Brasil que apresentam o mesmo produto que eu. Então, o que diferencia? Talvez esteja ali um pouco mais caro, mas o que eu consigo ajudar? O que é importante para ele? Uma condição de pagamento mais elástica é importante para ele? Uma consultoria de pós-vendas é mais importante para ele? Então, o que é definido para o seu cliente como importante para você entregar a excelência que ele precisa? Porque não é igual para todo mundo, Rê. Não vai ser igual para todo mundo. E você só vai conseguir saber o que é importante para o seu cliente conversando com ele, fazendo as perguntas certas e entendendo, contextualizando tudo isso. Eu acredito muito que vendas está muito relacionado a ouvir e a servir. Não sei se realmente funciona assim, mas é, por exemplo, o que eu utilizo dentro da RDAO, que vem muito a questão de o que você precisa. Deixa o cliente falar. Uma coisa que eu sempre falo pro time. Onde vocês forem atender, às vezes vai só acompanhar uma instalação, escuta, deixa o cliente falar. Porque tem várias coisas, você consegue pegar diversos comentários que ele pode fazer, que você pode depois trazer pra, não sei, falou que ontem viu o jogo do Santos e o Santos ganhou. Puta, ele é santista. Você já tem uma informação importante que você pode usar no futuro. Que o filho dele vai fazer cirurgia semana que vem. Você já tem uma informação também que você pode continuar esse contato com ele. Imagina, se é semana que vem e você falou que o follow-up é semana que vem, você já sabe como começar essa conversa, né, pra não ser invasivo. Então, pra mim, é muito ouvir e o servir. Agora, você trouxe muito aqui a questão de ajustar porque a excelência, ela varia. Uma das coisas que Joel sempre falava era, você não... deve ser ainda, né? Você não vai criar um produto pro seu... Você não vai criar um produto e aí sair procurando o cliente. Você pega o cliente e entrega o que ele precisa. Por quê? Todo mundo tá ligando pra comprar extintor? Sim. Só que a entrega que você faz pra cada um é diferente. Em um você tá entregando prazo de entrega, outro você tá entregando urgência, outro você tá entregando pós-venda, outro você tá entregando manutenção. Então, eu acredito que vem muito pro projetista olhar pra isso e entender o que de fato o meu cliente precisa. É que eu esteja full time do lado dele? É que eu entregue o projeto amanhã? O que ele tá necessitando que a partir disso eu consigo garantir a excelência e manter esse relacionamento, certo? Certo. O foco não é no cliente, é o foco do cliente. Pra gente fazer atendimento. E eu quero dar um recado aqui pro pessoal, vou olhar bem no olho da galera, dos projetistas, engenheiros, porque a gente precisa desconstruir a ideia de que eu me formei em engenharia, eu não sou um vendedor. Todo mundo é. Eu sou um projetista, eu não sou um vendedor. Eu sou o cara do TI, eu não sou um vendedor. Eu sou de exatas, eu não sou de humanas, e o vendedor é de humanas. A gente lida com pessoas. E venda, gente, é negociação. Isso a gente precisa ter na cabeça o tempo todo. É aquilo que a gente brincou agora de mentalidade de resolver problemas. Vendas é uma negociação. A todo momento, a todo instante, a gente está negociando algo com alguém. Então não tem essa de eu não sou vendedor. Eu sou engenheiro, eu não sou vendedor. Você precisa negociar. Você ganha negociações, você conquista, você negocia coisas dentro da sua casa, com seus filhos. Olha a mãe, né? O quanto negocia uma mãe com os filhos. Então, por que a gente não pode chamar uma mãe de vendedora ali? Vendas é negociação. Então, tem que desconstruir isso, que eu acho que é uma mentalidade que é muito enraizada até hoje disso. Eu não nasci vendedora. Então, aquele papinho de não deu certo na vida, vai virar vendedor. E, na verdade, todo mundo está negociando. Então, desconstrói isso primeiro. Tira essa mentalidade de eu não sou vendedor. E tenha em si que você é um negociador.
Se o nome vendedor não te parece bonito, você é um negociador. E para você negociar, você precisa mostrar o que você tem de melhor, o que você consegue ajudar de fato seu cliente. E se não der, no final, gente, não deu, deixa embora. O demitir clientes é você ganhar tempo. Sim. Todo mundo agora precisa de tempo. A gente encontra uma dificuldade muito grande, porque antigamente tinha o televendas, né? O vendedor, ele tinha meta de ligações, ele tinha que fazer 200 ligações por dia, puxar tantos de orçamento por dia. Hoje, o cliente, ele não abre esse leque para você conversar com ele. Então, o vendedor, ele não é um falador, um falastrão, ele é o ouvinte profissional mesmo. O que você falou, você tem toda a razão. É falar menos, ouvir o cliente, pegar alguns insights e nesses insights você acha oportunidade para você entrar. Então, fale menos. Ouça e identifique a dor. Tem um livro que é muito bom porque tem muita indicação. Eu comprei ele faz uns 2 anos, mas eu ainda não li. Mas que ele traz muito essa ideia da negociação, que é negocie como se sua vida dependesse disso. Porque a vida, ela é negociação. Então, sim, todo mundo é vendedor. Rê, mas eu sou CLT. Tá vendendo seu tempo, filho. Se você não ganha aumento é porque não é um bom vendedor, não sabe negociar, fim. Minha cabeça, ela funciona nesse quadrante, né? Então, eu acredito que todo mundo está, sim, negociando o tempo inteiro, seja tempo, seja o jantar, se hoje vai ser uma pizza ou um hambúrguer, se vamos assistir série A ou B, é uma negociação, não deixa de ser. E, além disso, uma coisa que você falou é, se o cliente falar não, né, você vai também demitir o cliente, etc. Quando a gente olha para um funil de vendas, a gente tem ali a prospecção, qualificação, vem a apresentação da proposta, o follow-up e o fechamento. E o Caio fala muito que a venda, ela começa no não. Então, muitas vezes o cliente falou não, a pessoa, beleza, não, fim. Agora, como que a venda começa no não, Neila? A venda, ela é negociação. Se o cliente já fala sim, acabou. O vendedor perdeu o desafio. Então, como diz o Caio, você é tirador de pedido. Exato. O que deixa a gente excelente é a prática. Não existe o dom de vendas. Vendas é matemática e vendas é a prática. Você vai se tornando bom, vai se tornando excelente conforme você vai praticando aquilo. O cliente que diz sim para tudo, ele não te desenvolve em nada. Então, a negociação, ela começa no não. Porque aí você vai estudando o cliente, vai ouvindo o cliente para fazer o contorno dessas objeções. Porque tudo é não se não é um sim óbvio. Não é isso que o Joel fala pra gente? Sim. Então, se começa no não, realmente não tem negociação. E o não, ele vem junto com objeções. Se ele te procurou, se ele tá com a dor de fazer um projeto, não é um não 100%. Não é... Que aí vem a objeção, que também uma das coisas que o Caio fala é que ela é uma cebola, né? Você precisa ir descamando, tirando Exato. Todas as camadas para chegar na real objeção que aquele cliente tem. Exato. E o relacionamento com o cliente não é a amizade com o cliente, mas é a confiança que ele vai ter na sua técnica, na sua autoridade, no seu conhecimento de mercado, no seu conhecimento de concorrência. E quando a gente traz para essa questão da negociação, uma das coisas que eu já ouvi muito é a questão de trocas. Então, por exemplo, você falou que esse pedido, ele vai ser enviado em 45 dias, o cliente vai parcelar em 3 vezes, pode parcelar em 3 vezes ou tem 5% de desconto à vista. E aí o cliente fala assim, não, eu quero 10% de desconto parcelado em 3 vezes e é entregue em 1 semana. Uma das coisas que eu aprendi muito em curso de vendas é que você vai sempre fazer a troca. Não posso só falar não pro cliente, senão ele já afastou, entrou na defensiva. Então olha, né? Então você quer 10% de desconto, mas aí então o pagamento tem que ser à vista. E aí você quer que entregue amanhã, então a gente vai ter que negociar esses 10%. Como que faz isso na prática? Consegue dar, exemplos? A gente precisa entender que nós somos pessoas. Seres humanos. E, naturalmente, a gente gosta de ter vantagem. Nós, como clientes, somos assim. E o nosso cliente também é assim. Então, a gente tem que levar isso de uma forma que ele sinta a vantagem e a confiança. Isso eu não posso te dar, mas eu posso te oferecer isso daqui. Por exemplo, tá? Isso volta um pouco no que a gente estava conversando sobre entender a dor do cliente. Todo mundo vai querer o melhor prazo, com o melhor preço, com a melhor entrega.
Só que na prévia de conversa, você já consegue identificar o que é mais importante para o cliente. Por exemplo, no meu time eu falo muito sobre momento de compra. Como a gente trabalha muito com levantamento de custos para levantar um prédio ainda, então às vezes o cara tá orçando para comprar daqui a um ano. Então eu falo muito para o vendedor isso. Foquem no momento de compra do cliente. Então, assim, se o cara tá pedindo urgência, mais desconto, mais serviço, a gente conversa com ele. Olha, numa conversa prévia aqui, você já me explicou que o prazo de entrega para você é muito importante. O orçamento que você fez com a concorrência, por exemplo, pode estar mais barato, só que ele não tem o prazo de entrega tão rápido quanto o meu. Eu vou entregar o que é mais importante para você, que é a rapidez. Porém, esse desconto eu não consigo. Consigo te ajudar aqui, ó, com o frete, por exemplo. Te dou um descontinho no frete. Ou consigo a transportadora mais rápida para você. Então, na prévia de conversa, é muito importante saber o que é mais urgente para o cliente. Se ele está no momento de compra, gente, ele precisa pôr o material lá para tirar o AVCB, para ter a vistoria dele, a entrega é mais importante para ele. Então, o preço não vai ficar em segundo plano, entende? Entendi. É justamente entendendo que é importante o momento de compra e conseguir fazer essa união para entregar para o cliente, né? Beleza, falamos da objeção, das trocas. Agora uma pergunta, Neila. Uma das coisas que você comentou foi que a maioria, né, tem aquele receio de ser chamado de vendedor. Porque normalmente o vendedor é o cara chato. E realmente, né, quem não sabe vender acaba se tornando mesmo um vendedor chato. Você consegue trazer pra gente a diferença entre um vendedor que está sendo inconveniente e um vendedor que está sendo eficiente? O vendedor inconveniente, ele só quer vender. Ele vai te empurrar qualquer coisa, porque ele está preocupado com a comissão dele e a meta que o gestor está pedindo. O consultor, ele vai te prestar uma consultoria. Então, ele vai querer resolver o seu problema para que você compre com ele de novo, para que você indique ele para outros parceiros e para que você... Volta para criar relacionamento. E para que ele esteja satisfeito com o seu atendimento. O consultor, ele se preocupa com o seu resultado também. O vendedor que só está preocupado em bater meta, em ganhar comissão, ele está preocupado com o resultado dele. Por isso que é a mentalidade de resolver problema. Porque quando você resolve um problema, você tem a satisfação do cliente na ponta, não só a sua meta batida. Perfeito. Tá bom, vamos falar um pouco de extintor? Bora? Hoje, dentro da Mocelin, você faz o papel de gestora do time comercial, correto? Isso aí. E como que você tá há quanto tempo? 2 anos na Mocelin, mas no incêndio há 12. 12, tá. 2 anos na Mocelin. Como que você enxerga, como que você está vendo essa evolução, tanto do mercado quanto da área de extintores aqui no Brasil? Agora eu vou tomar uma água. Pode tomar. Como eu disse no início, eu sou uma otimista incorrigível, né? Então eu vou um pouco na contramão do que o mercado de incêndio gosta de dizer. Então, a gente está num mercado que o pessoal costuma dizer que não evoluiu em nada, que é a mesma coisa de anos atrás, e eu não concordo. Eu acho que hoje existe um movimento, que você puxa muito isso, as redes sociais contribuem muito com isso, e muita gente nova chegando que está realmente preocupada com segurança. Então, eu não concordo quando dizem que o mercado está bagunçado, que não muda em nada. Não acredito. Acredito que vem surgindo novas demandas, novas preocupações. Infelizmente, muitas tragédias ocorreram, muita dor precisou ser sentida para que isso tudo acontecesse. Eu acredito que evoluiu, sim. Sempre vai existir, eu volto a repetir aqui, sempre vai existir o cliente que ainda não se preocupa com isso, que você não vai conscientizar esse cara, embora a gente lute muito para isso. E vai existir a grande maioria, sim, que está preocupada no equilíbrio das coisas. Então, evoluiu, sim. Novas demandas surgiram, novos equipamentos surgiram, teve inovação no mercado, sim. E empresas sérias que a gente trabalha, parceiros que estão preocupados com o que realmente importa. Eu acredito que é igual todos os mercados, né, Neila? Não tem nada tão diferente assim. Tem a pessoa que valoriza, tem a pessoa que ainda não valoriza. Tem o projetista que sabe valorizar um projeto, tem o projetista que não. Tem o que tá preocupado com a vida, tem o que não tá. Tem o cliente que só quer o AVCB e tá tudo bem. Tem o cliente que não quer matar ninguém, né? Tem os dois mundos. Agora,
Quando você olha para o setor, beleza, a gente está vendo essa evolução, realmente mudou, eu também não concordo. Ai, foi uma mudança da água para o vinho? Não, não foi. Foi a mudança maravilhosa, perfeita, linda? Não, não foi, mas mudou. A gente não pode falar que não mudou, a gente não pode falar que não teve uma crescente dentro do setor, onde rolou um movimento, rola uma conversa sobre, você vê sobre prevenção contra incêndio em TV, em revistas, consegue ver em todos os lugares. Então, beleza, voz a gente ganhou dentro do setor. Agora, quais são os maiores desafios que você acredita que nós podemos ter olhando para o futuro? Deixa eu pensar nessa resposta. Cara, cadê a Neila que só fala? Tira esse uniforme, falei, vai ser uniforme. Oi, Mocelin, essa parte não vai ser cortada. Gostaria de dizer que eu quero a Neila na próxima vez É porque assim, eu tô com medo de ser muito repetitiva, sabe? Porque, por exemplo, o desafio que eu vejo ainda é a desconstrução disso, entende? Essa conscientização. Mas aí, como a gente já falou muito disso, fico com medo de ser muito repetitivo. Mas, não, enfim. mas é isso, vai fazer o quê? Então, vamos lá. Parece que a gente é muito repetitivo aqui, né? Mas o maior desafio ainda é a conscientização. Ainda é. É as empresas querendo lucrar muito, é os profissionais de baixíssima qualificação bagunçando o mercado. Então, ainda é isso, Rê. Ainda é a gente colocar na cabecinha aí a nossa educação para a segurança ainda é muito baixa, né? Mas colocar, eu brinco sempre, brinco não, né? Eu falo bem sério com o time nessa questão de o que nós fazemos aqui é salvar vidas. A empresa precisa da receita, nós temos um compromisso aqui de bater nossas metas, de manter uma empresa saudável, uma empresa de 40 anos no mercado já, mas que além de vender qualquer produto aqui dentro, a gente está salvando vida. Então, é o foco principal. Quanto mais a gente conseguir transmitir isso para o cliente, melhor. Porque tem cliente, sim, Rê, que liga lá para a gente e fala, eu não estou preocupado com nada disso, eu quero mais barato. E a nossa resposta sempre é, eu não sou mais barato. Porque além do meu produto ser bom, a gente aqui está trabalhando para conscientizar, para levar um serviço de excelência, é produto no estoque, são centros de distribuição espalhados pelo Brasil. Então, não tem como ser o mais barato. Com esse custo todo que as empresas têm hoje, são funcionários, é treinamento, é desenvolvimento. Não tem como ser o mais barato. Infelizmente, esse cliente não serve para nós. É o cliente demitido. Agora, a gente falou bastante sobre a questão da qualificação, né, dos profissionais e etc. Quando a gente entra no mundo de extintores, para trazer de uma forma muito breve, tá, Neila? Quais são os tipos de extintores hoje, por exemplo, que a Mocelin oferece? O que a gente tem? Eu consigo ter todos os tipos de extintores lá dentro? Tem só alguns específicos? Como que funciona isso? Como que é essa gama de produtos, né? Os extintores mais comuns são da classe ABC. Então, nós fabricamos extintores de pó químico, água pressurizada, CO2, espuma mecânica, extintor de classe K, que tem pouquíssimo no mercado, mas muito utilizado nas cozinhas industriais. Temos toda a gama lá. Temos toda a gama de fabricação de extintores. E quando chega a cotação para vocês, quais são os erros mais comuns que acontecem? Por exemplo, vamos pensar de novo, né? Volta aqui para o projetista, que agora ele vai estar fazendo a cotação com vocês. Quais informações que normalmente ele não manda e vocês precisam adivinhar? Chega a cotação pra gente, Rê, extintor. Isso é muito comum, extintor. E aí na conversa tá, extintor, qual capacidade, qual classe extintora? Ah, é para colocar num armazém. Ah, é para colocar num painel. E muitas vezes a gente precisa explicar a classificação, onde vai ser utilizado o extintor, porque cada classe de extintor é para um tipo de material. Então, isso acontece bastante. E até no projeto, né? Tem que colocar exatamente qual classe vai ter. Então, se eu coloquei no projeto que vai ser ABC 4 quilos e você mandou um ABC 6 quilos, já tá diferente. Ou se eu falei que é 6, você mandou 4, mandou menos. Mas justamente por não receber toda essa informação detalhadinha de como deve ser uma cotação, na verdade, um projeto. A pessoa pode mandar o projeto para vocês e pedir orçamento? Pode sim. A gente tem essa assistência lá dentro da Mocelin de ler o projeto e muitas vezes corrigi-lo, ajudar o cliente a fazer esse detalhamento
dos produtos para atender o que o projetista colocou. E quando a gente fala do extintor ABC, ele é o extintor universal, dá para utilizar em tudo. A utilização dele, por exemplo, se a gente estiver pensando em uma edificação que tem vários riscos, etc., e eu tenho brigada de incêndio, você indica que a gente utilize o ABC? Ou eu posso sim focar naqueles extintores que são específicos para cada risco e deixar o ABC para lugares onde vai ter um público que talvez não vai saber verificar a diferença de um extintor A, B, C e etc.? O ABC ele é bastante utilizado. Né? A nossa maior venda hoje é do extintor ABC por atender as 3 classes. Porém, um erro muito comum é que todo mundo quer usar o ABC para tudo. E não é assim. Existem classificações muito sensíveis, por exemplo, um painel elétrico. Um painel elétrico é muito melhor você usar o CO2, que não vai danificar o produto. Mas como o ABC é um pouco mais barato e as pessoas vêm ali, é para as 3 classes, já utiliza. Vamos para tudo. E não é bem assim. Vamos proteger o patrimônio do cliente, pessoal. Do amiguinho. Tá, mas aí, pensando nesse cenário, por exemplo, o CO2, nós sabemos que ele é para riscos em materiais elétricos energizados. Ponto. Tecnicamente aí, não sei se você vai responder, senão não vai ter problema. O que tem dentro do CO2? É um gelo seco? Como é que funciona isso? É isso mesmo. Ele funciona por abafamento, o que não vai deixar resíduos e nem danificar o aparelho. Foi exatamente, cara, muito bom. Ai, gente, isso é muito difícil. Eu achei que ia ser mais fácil. Mas é porque você tá nervosa, eu ainda não entendi o porquê. Meu Deus! Eu nunca tive nervosa, eu tô chocadíssima. Sabe o que eu acho, Rê? Que a gente quer te entregar o melhor. Eu acho que você tá preocupada com a Porque você Marcelinha ficar merece julgando o seu melhor. episódio. Não, acho que a gente quer te entregar um conteúdo, entende? Gente, mas... Bom, porque você merece. Você é top das galáxias. Vamos lá, o que mais? Posso continuar com as minhas perguntinhas? Pode sim. Ô, Neila, e beleza, então a gente entendeu, né, que no CO2 nós temos o gás carbônico, que ele vai funcionar por abafamento e etc. Quando a gente vem no de água pressurizada, é água e pressão, né, então ele vai ser indicado para produtos sólidos, materiais sólidos. O BC já vem mais para líquidos, juntamente com... É só líquidos, né? Inflamáveis e combustíveis. Sim. Líquidos inflamáveis e combustíveis. E aí... Além disso, quais são as inovações do mercado? O que tem para vir dentro do mercado de extintor? Com as novas demandas vieram novos produtos, né? Então, agora no mercado a gente tem o F500, que o pessoal procura muito para bateria de lítio de carros, Legal. Carros elétricos. Então, esse extintor ele serve para a classe A, B, D e K também. Então, é uma inovação de mercado aí. Reduz o calor drasticamente e permanentemente. Então, são para materiais mais sensíveis. Então, é uma inovação de mercado aí que está chegando com força. Que legal, né? Nossa, eu não sabia. E aí, tá, a gente falou de extintores, falou para que ele serve. Tem mais alguma inovação ou essa é a do momento? Essa é a novidade. Aí, além de, beleza, a gente falou como que vai vender, falou da questão da segurança, para que serve e etc. Como que funciona a inspeção e manutenção? A cada quanto tempo tem que ser feito? Eu sei que existem extintores com validade de 5 anos. Daí, nesse caso, ele não tem que passar por nada durante 5 anos? Como é que funciona esse processo? Isso é um mito, né, Rê? Isso é um mito. As indústrias acham que vão colocar o extintor de 5 anos lá e ele fica lá pro resto da vida. Ou então aquele mito de que se nunca foi usado ainda presta. E não é assim. Inspeção tem que ocorrer periodicamente. Extintores de 5 anos, ele também tem que passar por isso. Então, precisa olhar manômetro, precisa olhar a pressurização, precisa olhar todo o extintor. E extintor de 1 ano, ele precisa passar por recarga todo ano. Então, esse selo é trocado conforme norma do Inmetro, não pode ficar lá passando de trimestre, sem inspeção, sem recarga, não pode. Esse extintor ele é enviado para uma loja de manutenção e recarga de extintor, então é trocado o pó, é trocado o selo, é verificado todos os equipamentos do extintor para que ele esteja em plena funcionalidade. E aí, como que você faz, agora puxando pro lado da liderança, para levar isso pro seu time? Porque, pelo que eu percebo, tudo que a gente falou aqui são coisas que o seu time também precisa saber. Mas isso de todo o leque
de produtos que a Mocelin oferta, por exemplo. Então, quais são os seus critérios de liderança para fazer com que sua equipe entenda a importância, esteja motivado, saiba falar isso para o cliente com cuidado, para que não se torne aquele vendedor que a gente falou, né, um vendedor inconveniente? Como você faz isso? Gestão de pessoas é um desafio. Diário. E a repetição, embora a gente ache que seja chato, embora a gente ache que às vezes não precisa, embora a gente ache que já falou 1000 vezes, a repetição ela funciona muito para o desenvolvimento do time. Então, são treinamentos periódicos, repetir sim, é fazer a equipe parar aqueles 5 minutinhos para conversar as coisas, para colocar os assuntos em dia, para repetir os assuntos, para falar sobre os orçamentos, para falar sobre os produtos. Então, engajar essa galerinha aí é através da repetição. Cultura e repetição. Cultura é o que eu ia falar agora, que é importante. Então, quem paga a conta é o cliente, não é o empregador. É isso. Então, o que a gente preza lá dentro, prega lá dentro, a gente tem uma frase escrita na parede que é: na dúvida, faça o certo. E você lidera há quanto tempo? Há 8 anos. Tá. Pensando em alguém que está começando, vai contratar o primeiro estagiário agora. Qual que é a sua principal dica de liderança para essa pessoa? Seja interessado, não interesseiro. Todo mundo está reclamando da geração Z, né? Não adianta reclamar da geração Z. Os gestores vão precisar se adaptar e entregar a experiência, porque essa galera quer experiência. Ai, tá difícil controlar esse time, tá difícil interessá-los. Tá, mas a gente vai precisar se adaptar. Então, a dica que eu tenho hoje para você se destacar no time, crescer na empresa, porque assim, as empresas estão precisando muito de pessoas. Ai, fala muito em desemprego, não está. Mas o interesse da pessoa. Então, assim, os gestores também precisam se preocupar com o desenvolvimento. Não adianta jogar lá também na fogueira, não treinar, não capacitar, não desenvolver. Isso vai exigir muito da nossa energia também, né? Então, o gestor ele é plenamente responsável pelo desenvolvimento do time. Então, se você contrata alguém também e joga lá, não percebe os interesses, não percebe o propósito, não coloca isso também, não compartilha desse sentimento com o time, não vinga. Então, acho que são 2 medidas, Rê. É o interessado, que tem que se mostrar proativo, Querer fazer parte dessa evolução. solícito, querer fazer parte disso. Então, logo na entrevista, a gente mostra o que a gente faz ali, por que faz e como faz. Então, a gente já alinha tudo que a empresa espera do colaborador e o que ele pode crescer aqui dentro. E isso faz muito do gestor também, o desenvolvimento, o acompanhamento desse estagiário, por exemplo, porque não adianta exigir dele que ele tenha um alto grau de responsabilidade, que ele seja um sênior. Você precisa também desenvolver, você precisa trazer esse cara para perto. E a geração Z é experiência. Não adianta a gente tratar isso como nós, millennials, né? A gente foi educado para ser feliz no trabalho. Então, a gente tinha mesa de ping-pong, a gente namorava no trabalho, romantizava as 12 horas trabalhadas, o que existe momento de vida, né? Existe um momento de vida. Existe um momento que eu trabalhei às 12 horas, existe um momento que eu trabalhei às 8, existe um momento que eu treinei mais, existe um momento que eu capacitei mais o time, que eu cobrei mais o time, tudo são momentos. Mas não vai adiantar que a gente exija que essa galera romantize as horas trabalhadas. Não, a gente precisa entregar também experiência, uma gestão humanizada para eles também, para conseguir engajar. Muito bom! Então, olha só, a gente aprendeu de vendas, que é relacionamento, escolher o cliente, posicionamento. Aprendemos sobre a questão do extintor, que existe um para cada classe, precisa fazer manutenção periodicamente. E por último, falamos sobre a questão de liderança, que nada mais é do que quem é liderado seja interessante, seja interessado, e quem é líder ofereça experiências e oportunidades, né? Eu acho que isso é o principal. Eu percebo que essa geração nova, e eu falo isso porque o time da RDAO, a pessoa mais velha sou eu, que tenho 29, que sou jovem. O resto da galera é nova mesmo. E é um desafio muito grande, só que ao mesmo tempo é uma galera que, se eles entenderem o propósito e se eles se sentirem parte daquilo, que aí vem o sentimento do pertencimento, cara, eles abraçam e eles voam junto.
Então, eles têm essa energia e esse gás. Então, eu acredito que é muito isso, né? O líder, ele saber levar esse sentimento de pertencimento pra galera que faz parte do time. Neila, muito obrigada pelo seu tempo, pela sua participação. Pra gente encerrar, deixa aí um recadinho final pra galera. Eu vou deixar um recado de liderança, porque eu sei que a galera que te acompanha são empresários pequenos, médio, grandes, que estão começando o time, estão querendo crescer a empresa, e para crescer vai precisar de pessoas, né? Negócios são pessoas, então lidere pelo exemplo. Vou deixar bem aqui, ó, o meu olhinho. Liderança, pessoal, é o exemplo. Se você quer um time verdadeiro, seja verdadeiro. Se você quer um time transparente, seja transparente. Se você quer um time carismático, seja carismático. É isso. Liderança, por exemplo, como disse o Sr. Joel, né? Liderança não é cargo, é conquista. Neila, muito obrigada pelo seu tempo, muito obrigada pela participação. Esperamos ver você mais vezes aqui no Prevcast. Quem sabe do próximo vem você e mais alguém da Mocelinha, a gente consiga carregar. Ai, que ótimo. Obrigada, Rê. Muito obrigado, eu adorei isso aqui. Gente, eu tô nervosíssima, a mão suando aqui. Eu nunca fiz isso, mas eu adorei o desafio. Acho que da próxima estarei mais tranquilinha aqui, mas obrigada. Meu nome, em nome da Mocelinha, e obrigada por tudo que você movimenta aqui no mercado. Você é realmente espetacular. Ai, obrigada, obrigada. Galera, vamos deixar aqui pra vocês o link pra vocês conhecerem mais sobre os produtos da Mocelin. Quem quiser entrar em contato com a Neila, vamos deixar o Instagram dela também. E pra você que ainda não fez a sua pré-inscrição, não colocou seu nome ainda na lista de espera da Preview Weekend, também vamos deixar o link aqui embaixo. O segundo lote abre final de abril. Você tá vendo esse vídeo, já é maio, então se você ainda não comprou, você se prepara para poder comprar no terceiro lote, que abre em junho. Beijo, vejo vocês sexta-feira ao meio-dia. Beijo, Neila. Beijo. Sigam a Mocelin no Instagram, @mocelinhoficial. Meu Instagram pessoal é Neila_BS. E para você que é engenheiro, projetista, arquiteto, que não trabalha com revenda de produtos, a Mocelin tem um programa especial para você que chama Venda Agenciada, que é um programa de parcerias para entrega de produtos. Entre em contato com a gente que eu te explico direitinho. Beijo!